Boa noite a todos. Espero que, ou vamos falar assim, né? Boa noite a todas e a todos, se a gente prefere assim. Né? Yasmin, boa noite. Minha net caiu, não consegui te responder. Tudo bem. Espero que a maioria tenha ido bem na prova. Já até avisei. Eu cheguei bem cedo. Aqui estava eu, né? Depois de uns 15 minutos, chegou o Felipe. O Felipe chegou, era o quê? 10 para 7? Não, é isso mesmo. Pelo menos 10 para 7 ele já estava. A gente, não é isso? Exatamente. E eu cheguei uns 10, 15 minutos antes. E tava com muita saudade, né? Aí quem puder ligar a câmera, né? Liga aí para mim. O que nós vamos fazer hoje? Vamos começar a ver a matéria. Depois a gente chega, daqui uns 20 minutos, meia hora, a gente chega e começa a corrigir as questões abertas do TA1, tá? E depois disso nós ah, vamos poder chegar e vamos corrigir a. Vamos corrigir, não, vamos falar sobre o TA1. Questões abertas do TA2 e vamos corrigir. E vamos falar sobre o TA1, o que vai ser, o que eu pensei para a gente. Eu não queria. Teve até gente que perguntou: Filó, você já olhou o TA1? E eu não quero e não acho legal impor nada. É a minha visão, acho que a gente pode chegar e fazer isso, mas daqui a pouco a gente chega e fala, tá? Aí se todo mundo, se todo mundo não, se a maioria concordar, né? Apesar de que eu tenho autonomia para isso, mas eu sempre gosto de conversar com vocês, tá? Sobre as minhas ideias. Gente, quem puder chegar e ligar a câmera, né? É legal. Faz tempo que a gente não vê, né? 3 semanas. Foi muito legal o Congresso Internacional. Eu gostei bastante. Assisti pelo menos 4 dias. E eu acho que todo mundo aproveitou. Então vamos lá? Espero que vocês tenham ido bem. Muita gente foi bem. Assim, eu não. Depois eu falo sobre TA2. Vamos lá primeiro conversar sobre. Cadê share? Opa, já tá aqui. Ó. Só que não é essa que eu quero, não. É aqui, ó. Se eu não me engano, não é? Nós paramos aqui, ó. Não é? Induzir, atrair alguém à prostituição, se da forma de exploração sexual, facilitá-la ou dificultar que alguém abandone. Já vimos, não é? Contei até alguns casos interessantes sobre o assunto, não é isso? E deixa eu só confirmar se a gente está gravando aqui, gente. Eu vou parar o compartilhamento só para conferir se sim, está gravando. Então vamos voltar lá. Vamos lá, gente. Nós não vimos casa de prostituição, né? Ou vimos? Acho que não. Vimos não, né? People? Galera? Não vimos. Ó, muito bem. Então vamos ver o artigo 229, que é um artigo muito legal, eu acho. Ouvimos, hein? Acho que não, né? Alguém responde aí? Vamos ver. Chat, vamos ver. Não, obrigado. O artigo 229, caso de prostituição, é um tipo penal que também teve a sua redação mudada, tá? Em 2009, naquela grande mudança dos crimes sexuais, eu falei com vocês. Só para vocês saberem, deixa eu colocar aqui, que é muito legal a gente ver o texto antigo. O texto antigo era esse aqui. Aqui, ó. O texto antigo era esse aqui. Deixa eu colocar aqui, 229. Pronto, olha só como é que era. Manter por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição, estão vendo aqui? Ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. E desde que quando eu tomei contato com
esse tipo penal, acho que foi em 98, não é? Eu parei, olhei e falei assim, opa, gente, se tem o nome de um lugar destinado para encontros para fins libidinosos, qual que é um lugar destinado para encontros para fins libidinosos? Hein? Se tem um exemplo aí para mim. Um lugar... Motel? Ah, isso, quem falou? Muito bem. Quem foi? Felipe, né? Aí alguém vai falar, casa de swing. Na minha época, eu acho que ainda não tinha, quando eu era estudante. Se tinha, era bem restrito. Mas motel, que era a coisa mais... Tinha mais do que tudo, né? Em tudo quanto é lugar, eu falava assim, poxa vida. E aí, então, né, a professora, não foi professor, era um juiz muito bom, o doutor Livingston, chegou e explicou que já tinha caído em desuso o artigo 229, até porque se conhece, todos os lugares existiam casas de prostituição, não é? Não era nada escondido e eram abertos, e ainda mais os motéis, lugares destinados para fim libidinoso, não é? Agora eu vou voltar aqui e pegar o copilar. 229. Então, e aí é o que eu falo com vocês sobre... Fica claro, não é, para a gente que essa mudança da Lei 2015 de 2009, ela foi uma mudança guiada pelo reacionarismo, não é, guiada por pessoas que não queriam melhorar a legislação propriamente dita, mas sim impor os seus valores morais para que a sociedade, através do direito penal, se enquadrasse neles, não é? E aí o que acontece? Cá estamos, não é? Em 2015, manteve-se, tá, o artigo 229, casa de prostituição, pelo menos, porém, com uma grafia que tirou, né, lugar destinados para fins libidinosos. Porém, né, vamos ver aqui, depois a gente faz a crítica. Manter por conta própria de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Tá? Então, agora, estabelecimento em que ocorra, não é prostituição, é exploração sexual. Olha só como é que eles ampliaram o conceito. Tá? Exploração sexual. E aí, então, meus caros, eu pergunto a vocês o seguinte. Vamos ver, fazer o estudo do artigo 229. O artigo 229, o bem jurídico tutelado, vamos pensar. O bem jurídico tutelado é aquilo que o tipo penal visa proteger. O bem jurídico tutelado é a moralidade pública sexual, evitando que a prostituição se prolifere, não é? Mantendo essa moral pública sexual conservada em nossa sociedade. Tá legal? Beleza. Maravilha. Lindo. E aí eu pergunto a vocês o seguinte. Vocês conhecem alguma casa de prostituição? Sim ou não? Vocês conhecem casa de prostituição? Não conhecem? Nem por fora? Não, né? Não é que já tem entrado, não, tá? É conhecer assim, eu sei que fica ali. Né? Eu estou aqui no Aquelas do caminho de BH conta? Conta, é claro. Nós temos aí perto o JR, o Azulão, era o Borel, aí mudou o nome, esqueci. Tem o Divas, se eu não me engano, também. Esqueci qual o Borel virou qual. Não é? Bem, eu vi. Aqui em Belo Horizonte tem várias, não é? Aqui perto mesmo tem a Nil Sagitários, que é famosa e tal. Né? Nessa pandemia, logicamente, está fechado, mas vamos fingir que não temos pandemia. Aí eu pergunto a vocês o seguinte:
Alguém aqui já foi para Belo Horizonte de noite, saiu de Lafayette e foi em direção a BH e passou pela Barreira, aí, vocês chamam, né, Barreira? Eu já. Muito bem. Eduarda, o Felipe levantou a mão. Ah, isso é de sim ou quero falar? Tomara que seja quero falar. Não, que eu já passei. Ah, tá. Então, olha só que legal. O que vocês viram na Barreira? Hein? Eu vi um monte de senhora querendo ganhar seu dinheiro. Exatamente, né? E essas senhoras vêm com uma surpresinha, né? Ah, a Sabrina mora aí perto, olha só, né? Viu, Felipe? Toma cuidado. É que nem Kinder Ovo, tá? Sabrina. Sabrina mora aí perto. Deixa eu te perguntar, Sabrina, se você puder responder, é claro. Você anda tranquilamente ali, na Barreira de noite? Não, Ou não? Tá. Por que não? porque geralmente alguns costumam assaltar o pessoal, costumam mexer com o pessoal lá. Não é muito Uhum. tranquilo ficar ali à noite, não. Tá. E assim, vamos dizer que não tem assalto, tá? Vamos fingir, ó, ninguém assalta lá. Eu não sei se você tem filho, filha, mas vamos dizer que tenha, tá? Menino pequeno, 4, 5, 10 anos, tá? Você passaria, não tem assalto lá, não tem violência, não tem chance de acidente nem nada, tá? Mas tem as meninas. Você passaria tranquilamente lá à noite? Sim, não e por quê? Com seus meninos. Ah, não. A pé, não. Por quê? A pé. Porque, porque elas ficam mexendo com o pessoal que passa. Não Hum, deixa tranquilo. Mexe, brinca, faz piada. Até quando a gente tinha transporte público em Lafayette, hoje não tem mais, né? Mas quando tinha, aí elas entravam no ônibus, fazia muita baixaria. Até de manhã, 6 horas, quando elas estão indo para casa. caramba. E assim, o vestir ou às vezes o não vestir, isso acontece também, né? Para elas encarinharem clientes, Sim, né? Por que a gente está falando isso? Agora imagina só, imagine que aí mesmo da barreira, tá? Abrisse um JR. Só que em vez de chamar JR, é JR Arco-Íris, tá? Destinado para quem? Para o pessoal que quer ter um encontro com essas meninas que ficam na barreira, ok? Você já passou em frente ao JR? sim. Tem algum problema você passar lá por fora, assim? Não, geralmente não tem nada. Né? Eu vou ser sincero, você sabe que eu sou de BH e tal. E a primeira aula que eu dei foi de penal, parte especial 2, essa aqui que continua e tal. Sou professor titular. E eu dava carona, eu vinha de carona com outros professores. E tinha um professor muito querido, que era da FDCL, é o professor Trogo, que leva, inclusive, o nome do nosso auditório, tá? Tá vivo ainda e bem. E eu falava para ele, professor, onde é que fica esse JR? Todo mundo fala do JR. O azulão dá para ver, né? A sua casa, fora de casa e tal. Esse JR, cadê esse JR? Aí ele falava, é tal lugar. Aí a gente passava. Aí falava, já passamos. Ou então assim, me lembra. Aí, nossa, passamos. Eu não conseguia encontrar onde é que era o JR. Até que um dia casou da gente e passou mais de ano. Se eu não me engano, um ano e meio. Em que eu estava mais tranquilo e tal, ele estava mais atento, ele falou, o JR aqui. Eu falei, aonde? Aqui. Onde tem essa... Eu não sei se era um muro cheio de plantas ou de árvores, né? Cerca viva, né? Que o pessoal fala. Aí eu olhei assim e falei, isso aí que é o JR? É.
Falei, caramba, eu achei que era um lugar que vendia planta e tal. História real. Aí, deixa eu te perguntar o seguinte. Se tivesse um JR arco-íris aí, não é? Essas meninas teriam lugar para trabalhar, não é? Você ficaria mais tranquila? O ambiente ficaria melhor? À noite, né? Teoricamente, sim. É. Teoricamente, não, né? Na realidade, sim, porque a gente nem vê, como você falou, a maioria nem sabe onde que fica. A gente passa em frente ao azulão, que todo mundo que dá para ver que é, né? Não vê nada. Você passa em frente ao JR, não vê nada. Você passa em frente a Nil Sagitários aqui, não vê nada. Mas onde não tem, não é? O ambiente fica ruim, né? A moral pública sexual é piorada. Então vejam só, por que eu estou falando isso tudo e fiz perguntas? Porque, na verdade, o artigo 229, ele ao invés de proteger, de tutelar o bem jurídico que ele busca proteger e tutelar, na verdade ele ataca. Porque o artigo 229, ele visa chegar e tutelar a moral pública sexual, como a gente já falou. Mas, na verdade, o que ele faz? Ele faz o contrário. Ao não ter uma casa de prostituição, um local, não é, onde ocorra exploração sexual, e aí a gente está falando, né, de maiores e tudo mais, não é? Ao não ter uma casa de prostituição, ele deixa o ambiente mais frívolo, não é? Não vou nem tocar no fato de moral pública sexual poder ou não ser bem jurídico. Eu acho que não precisa. Que não precisa não, que nem pode. A Constituição não permite. Mas vamos deixar isso para lá. Vocês veem como é que... Imagina só, acaba o azulão. Vocês acham que vai acabar a prostituição de lá? Que o pessoal vai sair? E isso aconteceu em São Paulo, a resposta disso. Por quê? Porque teve um prefeito chamado Kassab lá em São Paulo e ele resolveu utilizar o artigo 229. E fechou os prostíbulos mais chiques da cidade. São verdadeiros hotéis de luxo e tudo mais. O que aconteceu? Ou as meninas que trabalhavam lá foram para a rua, ou foram para o próprio apartamento para atender em casa, e aí sofrendo o quê? Podendo sofrer violências, etc, etc, sem ter, entre aspas, a proteção que existe em qualquer estabelecimento desse tipo, né? Conseguem ver o problema do artigo 229? A gente chegar e realizar, a gente começa a chegar e colocar quem trabalha com prostituição em perigo, não é? A gente começa a deixar um ambiente mais frívolo, não é? É só ver. O ambiente em frente ao JR, você passa, você não vê nada. O ambiente como é que chama? Barreira, né? Como é que é? De noite, né? Porque justamente elas não terem, né? E aí a gente pode falar, né? Os travestis, né? Os travestis não terem um lugar próprio deles realizarem a prostituição, tá? Então, vimos só o bem jurídico tutelado e fizemos uma boa crítica com relação a ele. Esses novos livros, na verdade, eu não conheço nenhum livro que faça essa crítica que a gente faz, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, toda a sociedade, tá? E, no primeiro plano também, as pessoas que são exploradas sexualmente. Alguns dizem isso. O tipo objetivo é manter. O que é manter? Manter é chegar e sustentar, fazer com que não pereça, com que não feche, tá? Então, manter, e aí por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. E aí, meus caros, mais uma vez, problema. Por quê? Porque casa de swing, ocorre exploração sexual?
a gente viu que não há um conceito de exploração sexual, não é? Brasileirinhas. Existe, o pessoal da Brasileirinhas chega e explora sexualmente os contratados lá, a Playboy. E aí nós temos o problema, não é, do tipo penal, em que o tipo ele não é claro com relação ao que é exploração sexual. Então, cada um vai dar a sua contribuição. E a gente viu que, ok, com relação a menor, exploração sexual, a gente viu que é muito fácil chegar e falar o que é e dar exemplos. Mas quando a gente fala de maiores, capazes, o que é exploração sexual de maiores, capazes? Não é? E aí a gente pode chegar e falar assim, espera aí, opa, aí exploração seria algo que teria a ver com violência, grave ameaça e fraude quando for maiores? Não é? Não é cerceamento de liberdade? Não é? Muito bem. É para pensar isso daí. As pessoas não gostam de pensar, geralmente colocam sempre a moral para chegar e pensar. Gente, não se esqueçam, por favor, quando alguém quiser falar, é só falar. Abre aí o microfone e fala, tá? Muito bem. E aí, estabelecimentos que ocorram exploração sexual ajam no intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente. Ela aqui. E aí a gente chega e pensa realmente, né, o que é que verifica efetivamente que o que busca o nosso legislador é estabelecer que a moral dele é a boa e a moral dele é que tem que ser regra no direito penal. É muito perigoso isso. A gente vê que o direito penal, e o professor Alisson deve ter falado isso com vocês, ele gosta muito disso. Alisson que deu o penal 1 para vocês, se eu não me engano, não foi? Ele chega e sempre fala sobre o controle da sociedade que o direito penal faz. Não é? E a gente viu, com exemplos nas aulas passadas, de que o direito penal eu posso utilizar, por exemplo, para chegar e perseguir determinadas pessoas com determinados gostos sexuais e tudo mais, etc. A legislação como está permite, não é? Justamente por essa abrangência em que deixa para as autoridades o que é, não é chegar, perseguir e tudo mais. Em geral, meus caros, o artigo 229 serve para uma coisa. E aí eu estou generalizando mesmo, o que não significa que eu esteja acusando ninguém, mas eu já vi isso muito. A gente vai ver outros para frente, outras informações para frente, que é a mesma coisa. Que é o seguinte, a gente verifica que o artigo 229 serve para quem é dono disso chegar e ter que pagar propina para determinados agentes públicos para não fechar o lugar. Tá? E eu não sei porque uma casa de prostituição, que é uma casa de algo legal, prostituição legal, não possa existir. Já que o tipo penal, vejam só, sequer, tá? Indica que o proprietário, o gerente, está ganhando dinheiro com isso. Muito bem. Alguém gostaria de falar? Alguma coisa? Não? Não acredito. Tá bom. Então vamos continuar, não é? Vamos continuar. Terminamos o artigo 229, vamos ver. Tá a pena reclusão, olha só a pena. 2 a 5 anos. Vocês podem ver que realmente, não é? O nosso legislador chegou e caprichou nisso, querendo fechar todos os prostíbulos e as casas para que existam prostituição e tal, de maiores, hein? Estamos falando de maiores, não estamos falando de menores, nem incapazes, nem nada. Ligando com as aulas passadas, ok? Gente, vamos sobre o rufianismo. Vamos dar um tempo que eu falei que hoje a gente conversaria e iria
corrigir, não é, as questões. Depois de meia hora, acho que já somos quantos? Já somos 23, não é? Vamos, então, chegar e corrigir. Eu já... nem precisava chegar e tirar do... Eu já baixei, já entrei no sistema da prova, tá? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim ou não? Dá para ver? Dá sim. Vocês podem ver que a questão é estilo ENAD, né? Então, vamos lá. Exploração sexual comercial de crianças constitui uma forma de coerção e violência contra crianças e adolescentes, correspondendo a trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão. A Declaração do Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizada em Estocolmo, em 96, definiu a exploração sexual como abuso sexual por adultos e a remuneração em dinheiro ou em espécie à criança ou uma terceira pessoa ou pessoas. A criança é tratada como um objeto sexual e como um objeto comercial. A exploração sexual comercial infantil é todo tipo de atividade em que as redes, usuários e pessoas usam o corpo de um menino, menina ou de adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual, com base numa relação de exploração sexual de poder, e declara que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é um crime contra a humanidade. Sem dúvida nenhuma. A exploração de forma simples é denotada como a relação de poderes, pois o mais forte que oprime e se beneficia da fragilidade física e psíquica de um menor e a ser oferta como mercadoria visando a obtenção de lucros. Inclui a prostituição de crianças, pornografia infantil, turismo sexual infantil e outras formas de sexo comercial, onde uma criança se engaja em atividades sexuais que têm necessidades essenciais satisfeitas, tais como comida, abrigo ou acesso à educação. Ele inclui as formas de sexo comercial, onde o abuso sexual de crianças não é interrompido ou relatado por membros da família, devido aos benefícios obtidos pelo agregado familiar do agressor. Também inclui, potencialmente, casamentos arranjados com crianças com idade inferior a 18 anos, onde a criança não tem livremente consentido em casamento e onde a criança é abusada sexualmente. O artigo 218b traz a segunda figura típica. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena reclusão de 4 a 10 anos. O inciso 2 de seu parágrafo 2º traz que incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente, o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. Por fim, o parágrafo 3º estabelece que, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, que é esse aqui que a gente acabou de ler, não é? Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Conforme visto em sala de aula, os referidos parágrafos possuem várias inconformidades com relação aos princípios do contraditório, intranscendência, dentre outros aspectos. Descreva, explicando com o máximo de detalhes, 2 desses aspectos. Daqui a pouco a gente volta para a questão. Gente, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu salvei muita coisa. Na resposta de vocês, eu garimpava muita coisa. Tá? Buscava fazer, ele quis dizer isso, vou salvar isso aqui, etc. Salvei muita coisa de muita gente. Outras coisas, né? Fechei também os olhos para muita coisa. Teve gente que teve
Resposta que não deu para salvar nada, tá? Tem gente que nem sequer respondeu a questão. Então, tentei ser o mais generoso possível ao dar as notas, mais generoso, mais generoso, quase, mamãe. Tá? Pode ser que eu tenha errado alguma questão? Sim. Pode ser que não? Pode ser também. Ah, gostaria de reclamar. Pode, como é que faz? Via WhatsApp mesmo, a gente chega, não é? Para a gente facilitar, não perder aula com isso, tá? Com casos individuais, eu vou falar aqui a resposta padrão, é lógico que podem ser aceitas outras, mas em caso de descontentamento, é só chegar, a gente chega e analisa de forma tranquila, tá bom? Pode ser assim? Todo mundo concorda? Que aí também não expõe a Ó, resposta do colega. Oi, Felipe. mas pelo menos para mim, não sei para meus colegas aí, aparece a nota como um todo. Eu não sei em qual que eu tirei menos, em qual que eu tirei mais. Isso eu não sei porque vocês poderiam até ajudar aí no Felipe. Aparece só a nota, verdade? Tá. Quem tiver então dúvida com relação a qual que é a nota e tudo mais, tá? É só chegar, falar comigo que a gente vê, faz uma ligação de WhatsApp aqui e tal, tá? Tá bom? Quem tiver dúvida com relação à nota. Perfeito? Ó, só esclarecer, o Felipe falou que a nota aparece em todo, mas você está falando, Felipe, 0 de 15, aparece 15, aparece 10, porque é assim Isso, que aparece no Moodle, né? Ah, tá, você não sabe qual errou, se caso você tenha errado. isso, que Entendi. parece que eu tirei, não sei se 13, eu queria saber em qual que eu Eu perdi também 2 tirei pontos. 13. Isso, é verdade. Muito bem. Então, Adriana, estou fazendo isso. Estou mostrando a prova para vocês. Agora, a prova de vocês, o que vocês acertaram ou erraram, acho que é só clicar lá, não? Eu não sei. De verdade, eu não sei porque, para mim, eu consigo entrar e ver. Eu não sei se consegue. Vou perguntar para o Darlan. Não, não sei se dá para abrir, tá? Mas por isso que eu estou mostrando para vocês aqui online. Tá? Então, vamos lá voltar à questão, não é? Descrever explicando, não é? Com relação ao parágrafo 2º, efeito obrigatório da condenação, a cassação da licença de localização de funcionamento, né? E antes incorre nas mesmas penas o proprietário, gerente e tudo mais. Muito bem. Qual que era? Não há uma resposta, não é questão fechada, né? Mas aí não tem como abrir. Tá, eu vou ver, mas não se preocupem não. Qualquer coisa a gente faz individualmente, tá? Aqui e de forma tranquila, sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, está lá falando, olha, várias inconformidades com relação ao princípio contraditório, ampla defesa, contraditório, intranscendência, dentre outros. Tá. Vamos lá. O que a gente chegou e falou com relação a esses problemas? A gente trouxe, não é, com relação ao parágrafo 2º, de que o direito penal ele pune as pessoas pelo que fizerem e tudo mais. De repente, não é? Está lá o proprietário, gerente ou responsável pelo local sendo denunciado por algo que não lhe cabia, não é? Por exemplo, aí a gente deu exemplo até não é barreira, não. É barreira que chama? Não, acabei de falar. Onde os meninos ficam. É barreira, né? Em que a prostituição ocorre, por exemplo, nos postos de gasolina,
Demos exemplo, por exemplo, de prostituição que às vezes ocorre na estrada e o dono lá do local, ele não tem poder de polícia, às vezes, para chegar e evitar que isso aconteça, não é? A gente sabe que o legislador deve ter querido, não é, chegar e estabelecer aí o rufião, ou facilitador da prostituição, etc. Né? Isso aí, então, chega e fere esse princípio. O segundo, né, o parágrafo segundo, o parágrafo terceiro traz que, na hipótese desse inciso, constitui efeito obrigatório da condenação, cassação de licença, localização e funcionamento do estabelecimento, e aí fere o princípio contraditório, primeiro porque o estabelecimento é pessoa jurídica e ele tem que se defender, já que ele está tomando uma sanção. Não é? E a gente viu que, penalmente falando, a única forma da pessoa jurídica chegar e ser processada são os crimes ambientais, está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Não é? E, além do mais, não é, esse efeito obrigatório da condenação, cassar a licença de uma pessoa jurídica, fere o princípio da intranscendência, porque a pena de pessoas físicas estão passando para uma pessoa jurídica sem que sequer tenha direito à ampla defesa, que também fere, então, o princípio, por exemplo, da ampla defesa. Não é? Vocês poderiam tratar de diversos aspectos desses aí. Tá? Tentei, volto a falar, sempre salvar muita coisa, não sei se consegui. Tá? Vou perguntar para o Darlan como... vocês poderiam me mandar, gente, mensagem amanhã. Eu não vou mandar agora, né? Mas amanhã de manhã, né? Mandem para mim mensagens, que todo mundo tem meu WhatsApp, né? Tá? A gente tem um grupo, né? Mas muita gente saiu também, então deixa eu colocar aqui de qualquer forma o meu WhatsApp no chat. Para que vocês possam entrar em contato comigo para me lembrar de entrar em contato com o TI da faculdade para a gente ver como é que a gente verifica, como é que se permite que vocês tenham acesso à resposta e a nota individual de cada pergunta. Tá? Se não tiver jeito, a gente faz individualmente aqui, eu entro na resposta de vocês e a gente vê. Tá bom? Muito bem. Dúvidas com relação a alguma coisa? Não? Bem, então, vamos à questão número 2. Vamos lá. A consolidação das leis do trabalho, popularmente chamadas de relações individuais ou coletivas, foi decretada no Estado Novo para proteger. Não está dando para ver tudo, mas na prova estava, porque como eu aumentei muito, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fazer o contrário aqui agora, porque por algum acaso eu não sei porque está assim. Vamos lá. No Estado Novo, vou colocando assim. Tanto para... vamos lá. Consolidação do trabalho, popularmente chamada de CLT, regulamenta as relações de trabalho, tanto do trabalho urbano quanto rural, de relações individuais ou coletivas. Ela foi decretada no Estado Novo, período autoritário da Era Vargas, em 1º de maio de 43. Essa legislação visa a proteger o trabalhador e regular as relações de trabalho e criar o direito processual do trabalho. Sua importância está na maneira com que se propôs a coibir relações abusivas do trabalho, que antes eram comuns. Não havia leis que regulassem horários, condições de trabalho, nem de benefícios. Ou seja, ela foi a conquista dos trabalhadores, pois garantiu condições mínimas de trabalho. Houve necessidade de consolidar as leis relativas à atividade trabalhista, porque antes da CLT,
a legislação regulava apenas algumas categorias profissionais específicas. O que a legislação trabalhista prevê? Impõe regras, determina os direitos e deveres do empregado. O empregador define conceitos importantes para a interpretação das relações do trabalho. Por exemplo, considera empregado toda pessoa que presta servir regularmente uma pessoa ou empresa e receba salário. Além disso, deve haver uma pendência na relação do empregador e do empregado. A legislação também prevê igualdade de salários para pessoas que prestam o mesmo serviço, independentemente de gênero ou sexo. Faça uma análise hermenêutica e interpretação sobre o crime de frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho frente ao artigo 5º da Constituição, que garante a igualdade de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Aí eu trouxe o artigo 104. Frustrar mediante fraude ou violência obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Mais uma questão que a gente viu também em sala de aula, fizemos uma crítica informando que o artigo 204 estaria derrogado tacitamente, porque a Constituição estabeleceu essa igualdade entre nacionais e estrangeiros, não é? Não estabelecendo qualquer, com relação inclusive ao trabalho, não estabelecendo uma exceção. Na verdade, falei que tinha uma exceção até a emenda 7, não mais tendo. Daí, então, não é? Essa nacionalização do trabalho não existe mais. Se não existe mais a nacionalização do trabalho, o artigo 204 estaria tacitamente derrogado, né? Revogado, tá? Dúvidas? Não? Então, seguimos. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, quem está falando é a É o Felipe. Felipe. Se, por exemplo, está... Assim, não tem mais efeito no caso, né? Igual o senhor falou. Por que falar ainda? Porque... por dois Dá motivos. muito trabalho para tirar ele? Na verdade, não é? É uma interpretação sistemática da legislação brasileira como um todo, né? A Constituição traz a igualdade, se traz a igualdade nacionalizar, traz as exceções quando foi lançada a Constituição, mas depois, acho que a emenda 7 ela foi tirada. Então, essa nacionalização que impunha o número X de brasileiros para cargos, etc, frente aos estrangeiros, termina. E então, se termina, deixa de ter aplicação, tá? Lógico, se houver uma mudança legislativa impondo exceções, aí essa nacionalização do trabalho, ele volta a valer, tá? Mas é uma boa pergunta, o Felipe. Por quê? Deixa eu ver quando é que foi. Em 2010, mais ou menos, tá? O Congresso Nacional começou a fazer justamente isso, meu cara. Porque às vezes existia uma legislação antiga que acabava com determinada coisa, mas eles não revogavam tudo com relação a outra parte da legislação. Hoje em dia é uma obrigação, tá? Que exista isso, tá? Então, agora você vai ver, quando uma lei muda alguma coisa, ela explicita, revoga-se, tá? Então, em geral, é feita, mas não significa que consiga abarcar tudo. Às vezes, uma questão também de interpretação, de hermenêutica, tá? Para se entender isso, tá? Não sei se eu sanei a dúvida. Não, tranquilo, entendi. Valeu. Vamos lá, então. Questão 3. Vamos lá. Essa acho que eu posso aumentar sem dar problema. Cadáver é o nome que recebe um corpo que antes estava vivo, mas que agora está morto. Trata-se dos restos físicos que deixam o ser vivo depois de falecer. Por diversas razões, o ser humano sempre tratou de se desfazer dos cadáveres.
a cremação e enterro dos corpos são os métodos mais habituais. É importante destacar que as bactérias e outros organismos se encarregam da decomposição dos cadáveres. Para evitar que a decomposição avance, é possível colocar o cadáver num ambiente de baixa temperatura. Esta técnica é utilizada nas morgues, ou morgues, né? Não sei como é que... Essa palavra eu nunca ouvi. Nunca ouvi ninguém falar, na verdade. Para conservar os cadáveres, que muitas vezes devem ser submetidos a análises e estudos para determinar a causa de morte da pessoa. Em alguns casos, procura-se conservar a integridade do cadáver, evitando a putrefação. O embalsamento, nesse marco, consiste em injetar bálsamos, resinas e outras substâncias químicas ao corpo para sua conservação. Muitas vezes, embalsam-se cadáveres de líderes falecidos com fins rituais. Cabe destacar que, na medicina forense, costuma dizer-se que os cadáveres falam. Isso deve-se ao fato de, através do procedimento conhecido como autópsia, é possível obter muitos dados sobre a vida e a morte do sujeito. Uma autópsia pode servir para descobrir um crime, por exemplo. No Código Penal, encontra-se vários tipos penais que utilizam o conceito de cadáver. Porém, existe uma grande divergência doutrinária sobre se o natimorto / os fetos seriam cadáveres. Explique as 3 correntes doutrinárias sobre o assunto e justifique cada uma. Mais uma vez, vimos também, em sala de aula, as 3 teorias. Coloquei até aqui no quadro branco para vocês. Não é? A primeira teoria entende que natimorto e feto são cadáveres. Não é? Vamos colocar... por quê? Porque eles teriam, apesar de não ter vida extrauterina, teriam vida intrauterina e, portanto, como são entre os seres humanos em formação, seriam cadáveres. Essa, inclusive, é o entendimento da Daisy, se eu não me engano, sobre o assunto. Não é, Daisy? Ou não? Esse é o primeiro ponto. Então, teve gente que colocou um verdadeiro tratado de direito civil sobre personalidade e tal. Nada a ver com a pergunta. Nada a ver com a pergunta. A segunda teoria, não é que o feto não seria cadáver, mas o natimorto sim. O feto não seria cadáver porque ele ainda não teria uma forma humana perfeita, não teria condição sequer de ter vida extrauterina caso saísse. Já o natimorto, por já ter uma formação humana quase perfeita, não é? Pelo menos externamente, ele seria considerado cadáver. E a terceira teoria é que natimorto e feto não são cadáveres. Por que não são cadáveres? Porque não tem vida extrauterina. O natimorto, ele nasce morto, né? Ou seja, foi expelido sem vida, e o feto também. Ok? Essas são as 3 questões abertas. Compreenderam? Alguém tem alguma coisa para falar nesse momento? Lembrando que tentarei amanhã com o nosso TI chegar e descobrir se há como vocês acessarem as respostas de vocês e a nota, né? Tá? Se não, quem quiser chegar e falar comigo, a gente chega e faz fora do horário da aula, alguma coisa aqui, tá? Para a gente não perder tempo. Fechou? Pode ser assim? Por mim tá de boa. Alguém que não concorda? Beleza.
Ok, Lara, Adriana, maravilha. Então, gente, tendo em vista isso, tá? Então, vamos passar para o nosso próximo tópico. E o nosso próximo tópico é o TA1. A gente perdeu muitas aulas que não... quando eu tive Covid, vocês se recordam disso, né? E perdemos 2 semanas com TA2. Depois, na semana passada, veio o congresso, né? Por que eu estou falando isso? Eu não quero fazer um TA1 de prova. Por quê? Porque seria perder mais um dia. E como a gente perdeu alguns aulas, eu com atestado de Covid, né? Completamente impossibilitado mesmo de dar aula, eu entendo que o melhor seria um trabalho, tá? Valendo os pontos do TA1. São quantos? Eu acho que são 20, 25? 20. 20. De verdade, eu não queria isso, mas eu acho que a gente é inexigibilidade de conduta diversa, tá? A gente não tem outra conduta a seguir senão essa para a gente poder avançar. A gente tem que ver temas importantes, tá? E a gente não vai conseguir ver, eu nem conseguiria mostrar para vocês alguns temas se a gente não fizesse desse jeito, tá? Literalmente eu estou pedindo desesperadamente por aulas, tá? O terceiro período, felizmente não, me entendam. Infelizmente, né, o professor Zé Leão também pegou Covid e eu consegui substituir o segundo período alguns dias. 2 dias, na verdade. Mas a gente também está com esse problema, apesar de eu ter essas 2 aulas. Imagina vocês que eu não tive para substituir ninguém, não é? Então, pode ser assim? Vocês concordam? Sim, legal. Gente, então, qual vai ser esse trabalho? Eu vou selecionar, tá? Alguns, uns 5, 6, vamos ver alguns 6, 7 artigos no máximo, para que vocês façam um estudo. É exatamente o que a gente faz aqui. Bem jurídico tutelado, tal, sujeito ativo, tal, sujeito passivo, tal. Exatamente o que a gente faz aqui, tá? Para que vocês tenham contato com alguns artigos que são importantes, por favor, são importantes, de verdade. A gente vai soltar um monte de artigo agora para frente, tá? Porque eles não são importantes. Por que não são importantes, Filó? Porque não cai na prova da ordem, não cai na vida de vocês e etc. Tá? Eu tenho que, mais de 100, do 184 até o dos 360 e tanto, eu tenho mais de 160 e 80 artigos, tirando o A, B, C que existem aí, etc. Alguns têm até o J, para chegar. Então, eu sempre tive que selecionar. Então, vou selecionar alguns, tá? E para vocês chegarem e fazerem esse trabalho, tá? Feito esse trabalho, tá? Vocês vão ter o ponto. Trabalho individual, ou consultar tudo que vocês querem. A gente tem uma biblioteca online, né, virtual, muito boa, da Saraiva. Então, vocês podem usar e abusar disso. Como são importantes esses artigos? Fazer à mão, tá? Tira foto, numerem, né? Coloquem o nome de vocês nas páginas, tira foto, coloca em PDF e manda para mim. Filó, como é que eu faço isso? É só baixar no seu celular, chamada
Scanner. E aí, então, como é que a gente manda isso? Eu vou colocar lá um linkzinho, tá? Eu vou ver o último dia de TA1, tá? Vou pedir para o professor Sérgio, como eu tive Covid, para ver se eu posso permitir que vocês entreguem, né? Qual data que vocês podem entregar, porque eu também tenho que corrigir um para um. Dá muito mais trabalho isso do que uma prova. Ou então, meus caros, a gente pode fazer o seguinte também. A gente já estava combinando, né? Mas dia 28, né? Pois é. É o melhor. Não é o melhor a fazer, infelizmente. Tá? Então eu vou conversar aqui. Já vou colocar aqui na minha agenda. Sérgio, ampliar data. Por que que eu vou ampliar a data? Eu vou ampliar a data para quando eu tiver que entregar a nota, eu chego e vou pedir para ele que seja a entrega do trabalho. E aí, então, para eu ter mais alguns dias para eu dar a nota para vocês. Então, já combinando que vocês nem vêm reclamar com o Filó não deu a nota do TA1, porque eu estou corrigindo, vai dar trabalho corrigir, não é? Vou ter que chegar, baixar arquivo por arquivo, ver se vocês fizeram, e se vocês fizeram de forma decente, até porque vale 20 pontos, tá? Fechou? Então, até porque a gente tem que tratar diferentemente os diferentes, né? Infelizmente, Covid não é brincadeira, não mesmo. Fechou assim, gente? Tranquilo? Pode ser? Se ninguém tem nada, a data limite 28. Vou ver aqui direito e colocar aqui na minha agenda. Meus caros, então vamos ver sobre o último, mais um tipo penal. E aí eu libero vocês, porque o rufianismo, ele é o último. Gente, o rufião, tá? Ele é o chamado pela doutrina como o pior dos crimes ligados à prostituição. E por que os doutrinadores falam isso? Porque o rufião seria lombriga que se alimenta dessa prostituição e tal, não sei o que lá, se aproveita disso, tá? O rufião é chamado de cafetão, cafetina, proxeneta, né? E o que o rufião faz? Quem pode ser o rufião? Qualquer pessoa. Sujeito passivo, né? Também qualquer pessoa. O que o rufião faz? Ele tira proveito da prostituição alheia, não é? Participando diretamente de seus lucros ou fazendo sustentar em toda em parte por quem exerce. E aí, num primeiro momento, a gente fala, mas tá certo, temos que punir o rufião, não é? Ou o cafetão, ele realmente tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros, não é? Ou seja, uma parte dos lucros vai para o rufião, para o cafetão, não é? Ou então, né, na segunda parte, fazendo sustentar no todo ou em parte por quem exerce. No primeiro momento a gente pensa, ok, legal. Mas vocês lembram daquele caso que eu contei? De que a prostituta, o marido sabia que a esposa era prostituta? Vocês lembram daquele caso que eu contei? A Lúcia falou que sim. Pois é. E a Filó, mas logicamente, nesse caso, as questões fechadas são corrigidas no dia que você quiser. Questão fechada, gente, nós temos um banco de dados. Nós temos um banco de dados que eu inseri umas 30 questões, tá? Cada pessoa tem um tipo de prova, tá? Então, o dia que quem tiver dúvida com relação eu tenho certeza que quem teve dúvida de alguma questão tirou foto,
Ou, não. Ah, Filó, tem dúvida da prova inteira. Não tem problema. A gente faz ao vivo aqui também, tá? Eu não consigo fazer com vocês a questão, a prova. Por quê? Porque cada um tem uma prova. O sistema escolhe aleatoriamente dentro daquele banco de dados, que eu repito, são 30 questões, não é? A gente ficaria aqui uns 2 dias no mínimo para corrigir todas as questões do banco de dados, tá? Então volta a falar, todo mundo que quiser, chega, fala para mim, antes do sistema, na sua prova, e a gente vê o que você acertou, quais foram as questões, né? E o pior não é isso, se você fez mais de uma vez a prova, quais foram as questões de uma e outra, porque ela escolhe aleatoriamente. Não sei se alguém aqui fez mais de uma vez a prova, até a média das provas e tal, tá? Então, deixa eu ver quem que perguntou, foi a Rayane. Rayane, a hora que você quiser. Amanhã eu não consigo, só amanhã eu não consigo, dia de aula eu não consigo, né, corrigir. Eu dou aula na NPJ, mas, Filó, quero muito amanhã, e eu só posso de tarde. Beleza, eu vou tentar. Amanhã tem aula não, reunião do CAD, acho que é o CAD mesmo. Não é o CAD não, CONCEP. 10 horas da manhã, tá? Então, esse horário eu estou em reunião da FDCL, não consigo. Mas sábado, domingo, durante tal, chega e a gente corrige a prova de quem quiser, tá? Volto a falar, porque senão é impossível. Cada um de vocês tem uma prova única. A não ser que o sistema tenha falhado, mas eu acredito que não, tá? Fechou? Então, valeu, Rayane. Ok, então ficamos assim combinados, tá? Deixa eu ver aqui. Então, estamos falando do Rufião. Então, vocês lembram, né, que eu contei a história. Por quê? Qual que é o problema? Vamos lá. O problema é esse aqui, ó. Reclusão de 1 a 4 anos, cabe suspensão condicional do processo, não é? Porque a pena mínima não excede 1 ano. Tem que parar primeiro. Se a vítima é menor ou maior de 14 anos, a pena aumenta de 3 a 6 anos. Isso é correto? É corretíssimo, não é? Aí a gente está falando de alguém que está aproveitando a prostituição alheia de um menor. Claro. Puxa vida. Tem que ser... tem que chegar a pena ser maior mesmo. Olha aqui. E aqui se o crime concedido por ascendente, padrasto... Aqui a gente está falando de maiores, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que uma prostituta sustenta os pais. Significa, então, que eles têm uma pena de 3 a 6 anos. Prostituta maior de 18, ou prostituto, né? Padrasto, o rapaz lá fica na barreira e sustenta o padrasto, ou a madrasta, ou o irmão, o enteado, não é? Pena de 3 a 6 anos. Mas não termina assim, não. Olha o cônjuge aqui. Estamos falando de cônjuge. Então, naquele caso, não é sem dúvida nenhuma, a prostituta sustenta em parte o marido. Claro, eu não sei se ele trabalhava ou não, etc. Mas pode ser que ela trabalhe, ou os dois trabalham. Então, ela sustenta ele em parte. Então, pena 3 a 6. Companheiro, né? As pessoas moram em união não chancelada pelo Estado, não é união estável, tá? Preceptor, empregador ou por quem assumiu por lei outra forma de obrigação, cuidado, proteção, vigilância. Olha só, então, vocês veem como é que esse parágrafo primeiro tem coisas boas, mas tem coisas que causam problema. Conseguem ver? Causam problema, não é? Porque, na realidade, as pessoas, acabei fechando aqui, podem chegar e serem condenadas. Puxa vida, imagina lá, a mãe ou o pai de 50 anos, o cara tem 25, sustenta a mãe, sendo prostituto, né? Michê,
que é chique, e aí, de repente, pena, né? 3 a 6 anos de multa. Volta a falar que isso aqui a gente está falando daqui para baixo de um prostituto ou uma prostituta maior de 18, e a gente não está falando de violência, não está falando de grave ameaça e não está falando de fraude, ou seja, de nada que viciaria a vontade desse maior de 18 anos. Conseguem ver o problema? Eu consigo, não é? Muito bem, olha só, se o crime é cometido, e aí, Filão, por que você está falando que não tem fraude, violência, grave ameaça? Olha o parágrafo segundo aqui. Ó. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude, outro meio que impeça, dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, reclusão, preste atenção, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. E aqui a gente tem uma... Vou até parar. Aqui a gente tem um problema legislativo gravíssimo. Vejam só. Se você é rufião e comete o crime com violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima, 2 a 8 anos. Tá? Agora, olha só. Você é pai, você, por exemplo, seu filho que tem lá seus 25 anos te sustenta, em parte, com a prostituição dele, a pena de 3 a 6. Estão vendo aqui a diferença? Absurda. Absurdo. Não é para violência, grave ameaça, etc., reclusão de 2 a 8. Se é o pai lá, que não pode trabalhar, etc., e ele é sustentado pela prostituta, 3 a 6. Não é? Nós temos aí um problema gravíssimo com relação ao prostituto, à prostituta, etc. Meus caros, o artigo tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, né, mudou de lugar, não é? E criamos aqui o artigo 232, tá? Que está no mesma parte do rufião, etc, etc, e eu tenho certeza que isso é por causa da novela da Globo. Só que eu não consigo dar essa parte decentemente com o horário que a gente tem. Então, vamos fazer a nossa chamada, tá? E então, eu libero vocês. Direito Penal, parte especial 2. Folha de chamada. Hoje é dia 13. Muito bem, vamos lá. Adriana, presente ou falta? Presente. Amanda. Presente. Andressa. Não? Presente. Arthur. Presente. Bruna. Não? Bruno Góes. Não? Bruno Leão. Presente. Carla. Presente. Caroline. Presente. Daisy. Presente. Eduarda. Presente. Stephanie. Não? Fábio. Não. Felipe. Presente. Flávio. Não. Jean. Não, presente. Flávio está presente? Presente. Flávio ou Fábio? Ou os dois? Flávio. Flávio. Flávio está presente. Jean. Não? Graciele. Não? Guilherme.
Não. Guilherme Renato. Não. Elton. Presente. Ingrid. Não. Jennifer. Não. João Lucas. Presente. João Paulo. Não. José Maurício. Lara. Presente. Larissa. Ô, professor, Oi? o José Maurício está presente, ele respondeu no chat. Ah, obrigado. Eu não sei quem falou, mas muito obrigado. Quem foi? Niele. Miele, obrigado. Larissa está presente? Não? Então, Leonardo. o Leonardo está presente, respondeu no chat. Obrigado. Letícia. Não? Lúcia. Presente. Luiz Eduardo. Não? Maria Carolina. Presente. Mariana. Beatriz. Presente. Mariana Luísa. Não? Mariana Neves. Não? Matheus Camilo. Não? Matheus Eduardo. Presente. Matheus Henrique. Nicolas. Presente. Niele está aí. Rafael. Presente. Travou. Rafaela. Rafaela não? Railan. Presente. Rayane. Tá aí. Rayane está presente. Rosiane. Rosiane também está presente, respondeu no chat. Obrigado. Sabrina. Presente. Sara. Não? Stella Maris. Não? Thomas. Ô, professor, Pois não. o Thomas pediu para informar que ele estaria trabalhando de 18 a 0. Amanhã está aí que é a mudança de horário dele, beleza? Beleza. Vitor César. Presente. William. Presente. Yasmin. Presente. Ok. Vamos ver aqui se, né? Tá gravando. Gente, então ficamos combinados assim. Amanhã eu oro com o professor Sérgio, se der. Se não der, aí eu vou fazer um TA1 de prova, tá? Tá bom? Tomara que dê, tá? E aí a gente corre com a matéria que nem um maluco, tá? Beijo do gordo para vocês. Depois até amanhã. Olha, eu quero vocês tão participativos na aula como vocês foram na chamada. Então tá. Beijão para vocês, boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se esqueçam, estou no WhatsApp a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.